O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já estão abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento de seu filho. É o Pai que entrega o reino a nós através de Jesus Cristo, nos fazendo participantes dele. Um banquete representa a abundância, a generosidade da presença e do amor de Deus. Muitos são convidados considerados nobres, ilustres, mas eles recusam o convite. Uns estão ocupados com seus negócios, outros simplesmente são indiferentes, não dão importância nenhuma. Outros ainda agem com agressividade, maltratando os empregados que foram enviados para fazer o convite. Então o rei, depois de agir de forma indignada com aqueles que o recusaram, vai então chamar a todos aqueles que os seus empregados encontram. E aqui nós vemos que no reino de Deus, os judeus foram chamados primeiramente, o povo da aliança, o povo da promessa, mas eles rejeitaram. Então o Senhor começa a chamar todos aqueles que lhe dão ouvidos, todas as pessoas, inclusive pagãs, que agora se deixam alcançar pela palavra de Jesus através de seus apóstolos. Nós sabemos que essa história continua quando muitos, mesmo em famílias católicas, mesmo recebendo uma formação de fé, recusam se comprometer com o Senhor. O Senhor, Ele quer alcançar a todos, porque a salvação não é apenas para alguns, é para todos. Mas também é necessário que nós tenhamos uma postura. É por isso que o Senhor fala da veste nupcial, do traje de festa que os convidados deveriam usar. É claro que nós sabemos que esse traje representa muito mais do que uma roupa, representa uma postura.
A nossa roupa comunica algo da nossa personalidade ou da nossa intenção também dentro de... A roupa da qual Jesus nos fala aqui no reino de Deus é justamente esta disponibilidade de converter-se, de assumir o amor dele, de revestir-se de Cristo. Então todos são chamados a participar do reino de Deus, a viver em Deus. Mas aqueles que se recusam a se converter, para esses não haverá lugar. Nós estamos aqui contemplando o julgamento final. O amor de Deus é incansável, está sempre nos chamando, mas ele também exige de nós uma resposta coerente. E São Bernardo foi aquele que amou tanto a Jesus Cristo, que sempre buscou defender a verdade que é o Senhor. Tanto é que em todas as suas conversas, ele fazia questão de sempre trazer o nome de Jesus. Justamente porque o colocava no centro de tudo. Então ele sempre encontrava, em tudo aquilo que ele estava conversando com as pessoas, a possibilidade de ver ali a Deus em todos aqueles acontecimentos. Isso também fez com que ele desenvolvesse um amor muito grande por Nossa Senhora. Um apaixonado pela Virgem Maria. Quem ama a Jesus verdadeiramente também aceita a sua mãe. E São Bernardo nos fala assim, que Maria leva a Jesus. Nos perigos, nas angústias, nas incertezas, deve-se levar o pensamento a Maria, invocar Maria. E aqui nós vemos que Maria não ocupa o lugar de Jesus, pelo contrário, ela nos conduz para mais perto dele. Ela é a mulher que gerou o próprio amor encarnado. E São Bernardo, ao falar do amor, ele vai nos propor nos seus escritos 4 passos, que ele apresenta na verdade como 4 degraus, justamente para demonstrar a subida que nós devemos fazer, né? O progresso espiritual que nós devemos ter. Então ele diz assim que são fundamentais 4 degraus do amor para a gente chegar realmente a um amor ainda maior. Ele fala do primeiro degrau, que é o amor de si para si mesmo. Então é necessário se amar. Amor de si para si. Primeiro, o homem ama a si mesmo, mas ele percebe que ele não se basta e ele pode até se ver sozinho em algum momento. E assim ele começa a buscar a Deus por meio da fé. Mas o amor a si é indispensável. O amor de si para si. Segundo degrau, o amor de Deus para si. Como que é isso? Esse segundo degrau, ele fala assim que a gente ama a Deus para nós mesmos. E nesse segundo degrau, a gente não ama a Deus ainda por aquilo que Ele é. A gente ama a Deus também colocando as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos de Deus. Então amamos a Deus porque sabemos que Ele cuida de nós, porque Ele também tem uma graça a nos dar, não é? É claro que esse não é o amor mais perfeito, mas é um amor de relação. Então, amar a Deus para si mesmo, sabendo que Ele nos reveste do seu cuidado. Então, olhando ainda as nossas necessidades, mas nós somos chamados a um terceiro degrau, o amor de Deus por Deus. Daí a gente passa daquele amor de Deus simplesmente por aquilo que eu preciso dele, para amar a Deus por aquilo que Ele é. A alma passa então a amar a Deus por aquilo que Deus é. E nesse degrau ele fala assim, que as pessoas elas vão se deter mais longamente, ou seja, elas vão ficar mais tempo contemplando a Deus, pelo simples fato de estar com Deus. Já não é mais aquilo que Deus pode me dar, mas aquilo que Deus é. Então a necessidade de Deus, desfrutar da sua companhia. E por fim, ele fala do amor de si por Deus. Parece um pouco confuso, né? Mas olha só, é o último degrau, o quarto. Aquele amor em que o homem ama sim a si mesmo, mas apenas em Deus.
Então a pessoa passa a amar a si, não por si mesmo, mas passa a se amar como criatura de Deus, porque faz parte desta divindade, ou seja, veio de Deus, não é? Assim sendo, terá quase que esquecido admiravelmente a si mesmo. Ou seja, a pessoa ela acaba se fundindo com Deus, criando uma unidade com Ele. Quase deixa a si mesmo para atender totalmente a Deus, a ponto de ser um só espírito com Ele. Ou seja, quando a pessoa já não mais se preocupa simplesmente com as suas necessidades, não é? Mas mergulha de tal maneira no amor de Deus que se sente amado e se ama. Então, quem sente o amor de Deus, claro que vai valorizar a si mesmo. E claro que, a partir desses 4 degraus do amor que nos conduz a Deus, nós podemos de fato amar verdadeiramente as pessoas. Ninguém ama o outro se não amar a si mesmo. Ninguém consegue amar ao outro verdadeiramente se antes não amar a Deus, se não se relacionar com Ele. Ninguém consegue fazer a experiência do amor se não se der conta de que Deus é o puro amor, o qual São Bernardo nos apresenta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E vamos ficar em pé.